como eu descobri que sou autista com 29 anos, ou na verdade, como com 29 anos, quando eu descobri que eu era autista, eu descobri que as pessoas eram diferentes de mim. Antes de falar como eu descobri, eu vou falar como é que era o meu sentimento, ou como eu lidava, ou como eu via o autismo antes de descobrir o autismo ser autista. Então, na verdade, eu achava que o autismo não existia. E é fácil de entender o porquê eu pensava isso. E lendo muito sobre relatos de outras pessoas que só descobriram o autismo na fase adulta, ficou ainda mais fácil de entender. Eu não sabia que eu era autista, certo? Então, eu pensava que tudo que eu fazia, como eu fazia e o jeito que o meu corpo, minha mente reagia, funcionava, era igual todas as outras pessoas funcionavam. Então, quando alguém dizia que fazer tal coisa era sinal de autismo, ou tal pessoa, né, se comportava de uma maneira e isso então era um sinal de autismo, ou que ter autismo era ser isso, ter autismo era fazer aquilo, eu pensava, não. Autismo não existe, porque todo mundo é assim. Não conseguia entender o porquê estavam classificando uma pessoa ser assim se todo mundo era assim. Para ficar mais claro de vocês entenderem, imagine que o chimarrão seja um transtorno, uma demanda, como um similar ao do autismo. E quando tivesse uma rodinha ali com você, as pessoas falassem, olha só, a Mariazinha, ela tem 5 dedos nas mãos e 5 dedos em cada um dos pés. Isso é um sinal de que ela tem chimarrão. Ou dissessem assim, um sinal claro de ter chimarrão é as pessoas terem 5 dedos em cada um dos pés e 5 dedos em cada uma das mãos. Você ia dizer, nossa, mas nada a ver, isso não existe. Ou o chimarrão não existe. Ou essa condição não existe, porque todo mundo tem 5 dedos nos pés e todo mundo tem 5 dedos em cada uma das mãos. Então, todo mundo seria chimarrão ou teria chimarrão. E é mais ou menos desse jeito que eu pensava, né? Antes de descobrir o autismo. Na verdade, descobri que as pessoas não são igual a mim. Outra questão que muita gente pergunta, e um dia eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas hoje só para dar uma passada geral, pergunta pra mim, Leone, como é que você reagiu quando descobriu que era autista? E a grande verdade é que não mudou nada pra mim, porque eu continuo sendo a mesma pessoa, eu continuo funcionando do mesmo jeito, eu tenho as mesmas condições. A única diferença é que agora as pessoas sabem que eu tenho essa condição, e a diferença maior, a mais significativa pra mim, é descobrir que as outras pessoas são diferentes. Porque lembra que eu falei que eu achava que todo mundo que tivesse as características que davam pro autismo era algo normal que todo mundo tinha? Então, quando eu descobri que não era normal ter tudo isso, ser desse jeito, fazer as coisas dessa maneira, pensar dessa maneira, agir dessa maneira, o cérebro funcionar dessa maneira, eu entendi que as pessoas eram diferentes. E isso foi um baque bem grande pra mim. Pensar que as pessoas pensavam de uma maneira tão diferente, agiam de uma maneira tão diferente, elas não sentiam as coisas como a gente sente. Eu digo no sentido de sentir tanto sentimento, tanto na sensibilidade, porque tem algumas questões de sensibilidade também são diferentes. É a questão racional, o como as pessoas não entendiam quando eu fazia algo, quando eu não fazia algo também, ou como eu fazia algo. Eu não entendia como as pessoas que não era algo tão claro o que eu fazia, ou por que eu fazia, ou por que eu não fazia. Isso é a coisa, né, que eu estou num processo de entender mais como as pessoas típicas são, né, neurotípicas são. E essa foi a parte mais impactante. Não descobrir que eu sou autista, mas descobrir que sabendo que agora eu sou autista, sei que as pessoas são diferentes de mim, porque não mudou nada pra mim quando eu descobri que eu sou autista ou antes, porque eu continuo sendo a mesma coisa, sentindo as mesmas coisas, praticamente fazendo as coisas do mesmo jeito, então isso não mudou. Mas agora, voltando à parte de como eu descobri e cheguei a iniciar o processo de avaliação para chegar no diagnóstico, foi o seguinte, para quem não sabe, eu tenho, junto com a minha esposa, uma clínica de especialidades neurológicas, né, infantil, aqui em Balneário Camboriú, e a gente tinha profissionais, né, que atendem demandas neurológicas, entre elas o autismo, e para isso eu estudei muito sobre as demandas, aquilo, e fiquei me indagando muito sobre aquilo, mas ainda duvidando. Aí um dia a gente estava Um dia eu vou contar mais especificamente, né? A gente estava num lugar, eu encontrei uma criança fazendo uma condição e falei assim, nossa, vamos dizer que ela é autista só porque ela faz isso. Aí minha esposa falou assim, isso é uma característica bem comum do autismo. Aí eu falei assim, se for isso, todo mundo é autista, então eu também sou autista. Porque até então eu só dizia que o autismo não existia, mas eu não tinha dito assim, então eu também sou autista. Só estava dizendo que todo mundo era assim, então o autismo não existia. Não que eu era, né, autista. E daí a gente tinha psicóloga, né?
ela fazia avaliação de autismo. Aí eu peguei um teste de triagem e fiz, só pra ver como é que era a questão, ver as condições. E engraçado que eu fiz esse teste, a hora que eu fui fazendo esse teste, eu fui pensando, né? É um teste de triagem, tá? Eu até posso deixar o link aqui, mas não fazendo o teste não quer dizer que ainda tem autismo, né? Só que precisa procurar a avaliação, né? Um profissional para iniciar o processo, caso dê uma margem lá, né? Mas voltando ao teste, né? Fazer o teste de triagem. E aconteceu algo bem engraçado, porque quando eu fui fazendo o teste, eu fui pensando, nossa, que perguntas bobas e óbvias. E fui respondendo ela de uma maneira assim, como eu pensei assim, tipo, nossa, todo mundo vai responder isso aqui, não tem como responder outra coisa. Ah, tinha umas 3, 4 perguntas que não, mas a maioria era nesse estilo, tipo, quando eu tava fazendo o teste e respondendo assim, muito óbvio, né? Teve uma pergunta que chamou muita atenção, que foi do telefone, mas eu falo disso outro dia, e deu uma pontuação muito alta, que eu devia procurar uma investigação e tal, mas foi naquela mesma pegada ainda, né? Deu uma pontuação muito alta, bem acima do que era esperado no teste, e eu pensei, não, mas essas perguntas são muito óbvias, todo mundo vai ter a mesma pontuação. E daí pedi pra minha esposa fazer, e a dela deu baixíssima. Pedi pra outra pessoa fazer, e também deu baixíssima. Já naquela condição não de descobrir que eu sou autista, sabe? Porque essa questão nunca me pegou muito, mas foi de que as pessoas pensavam de maneira muito diferente. E isso me intrigou. E aí foi que eu procurei a Carol, que era a psicóloga da clínica na época, que fez meu processo de avaliação, né? E além do teste de triagem, aí ela faz outros testes, foi investigar a minha infância, investigar a minha interação com os outros pares e muitas outras coisas, que talvez eu fale um vídeo só de como foi esse processo. Mas na hora que eu fui iniciar o processo, que a gente conversou sobre o teste de triagem, sobre os resultados, eu já sabia que era autista e que ele existia, e que o autismo existia. E engraçado assim, foi 10 minutos do processo, ela só estava explicando como é que ia funcionar o processo de tinha entendido que isso queria dizer que eu era já autista, e o que ela ia delimitar, na verdade, seriam as minhas necessidades, quais são as minhas demandas, para quem ia me encaminhar, qual seria o meu nível de suporte para o autismo. No caso, eu sou até nível 1, né? Classificado como Asperger. Isso foi algo muito, muito engraçado e eu posso pegar e falar sobre isso outro dia, sobre o processo. Tive muitas coisas engraçadas, mas no geral, como eu descobri foi dessa maneira. E claro, né? Uma das condições que eu tenho, né, é meu hiperfoco. Daí eu comecei, né, instantaneamente a procurar tudo sobre autismo, artigos, matérias, livros, pessoas, né, relato de pessoas, nisso, assim, sei lá, uns 3, 4 meses. E aqui parece, assim, né, que isso tudo aconteceu, tipo, domingo, segunda, terça, quarta e já tava tudo resolvido. Não, só pra deixar claro, isso foi um processo, assim, eu fui contando encurtando, né, as questões, né, mas do dia onde eu tava naquele lugar e aquela criança fez aquela questão. E eu falei, ah, então eu também sou autista. Até eu fazer o teste de triagem, as pessoas fazerem o teste de triagem, eu procurar a psicóloga, a gente iniciar o processo e finalizar o processo e fazer tudo isso para descobrir, né, que eu sou até a nível de suporte, as minhas demandas, Asperger, tudo aquilo ali. Isso foi um processo assim de, sei lá, uns 6 meses. Eu só encurtei assim, porque a questão era mesmo contar como eu descobri, né, que sou autista, mas é um processo bem longo, tá? Não é uma coisa que acontece de um dia para noite. Aí as pessoas falam alguma coisa, aí eu fico ali 1, 2 semanas pensando sobre aquilo e vai indo. É realmente um processo, ainda mais que eu vinha de uma questão onde eu não acreditava que existia o autismo. Aí depois de que eu acreditei, né, que eu constatei que existia o autismo, aí, tipo, que eu sou autista, e depois que isso é uma coisa de autismo, sabe, são muitas coisas. A questão, né, que me fez, que é uma das minhas demandas, e que me fez ir compreendendo esse processo é que eu sou muito racional. E essa racionalidade em excesso é, também depois eu fiz teste de legitimia, né? Tem um pouco também. Mas essa racionalidade em excesso, ela é boa para algumas coisas e ruim para as outras. Mas nesse caso é muito boa porque eu sou racional. Então, se me trazem fatos, argumentos e uma situação onde ela é racional, é fácil para mim aceitar essa situação racional. Enquanto ainda não está racional, é difícil. Então, a partir da hora que ficou racional, eu não fiquei mais, eu não tive esse processo de luto ou essa questão. E foi assim que eu descobri o meu autismo. E aqui no canal eu não vou falar só sobre o meu autismo, na verdade, é só uma das coisas que eu vou falar.
E vou falar sobre várias outras coisas que talvez façam sentido com o autismo ou também não façam, mas a maioria delas pelo meu olhar, então como eu sou autista, vai ter alguma coisa a ver. Outra coisa, eu vou deixar o link do teste de triagem aqui embaixo. E caso alguém ver esse vídeo e fizer o teste, deixa aqui nos comentários como é que foi fazer o teste, se quiser deixar o número, né, o resultado ou não, mas pra gente compartilhar um pouco, entender e debater essa questão.